Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nessa manhã, nós estamos aqui, nos preparamos para poder estar nessa escola dominical, onde nós estudamos a palavra do Senhor. A escola dominical é o lugar onde cada um de nós nos encontramos e aprendemos a cada dia da palavra, essa palavra que liberta, que cura e que salva. Amém? Que você seja bem-vindo a esse vídeo, neste momento, onde nós estamos buscando a face do Senhor. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida, amém? E eu creio que o Senhor irá falar tremendamente ao teu coração. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então vamos estar orando, vamos estar neste momento nos colocando em oração, para que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te glorificar, porque aprovo o Senhor mais uma vez adentrar em tua presença, Senhor. Adentrar em tua presença, Senhor, com o coração quebrantado, coração contrito, um coração desejoso, Pai, de mais uma vez sentir a tua presença, de estar diante da tua presença, Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, por esta manhã, por esse dia que nasce. Te louvo pelo dom da vida. Te louvo por cada irmã, por cada irmão que está neste momento, Senhor, ligadinho, Pai querido, neste estudo de escola dominical, no qual vai ser ministrado daqui a pouco para cada um de nós. Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar na tua presença, de poder mais uma vez, Pai, dizer ao Senhor o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, o quanto eu te anseio. Que o Senhor neste momento, Pai, comece a tocar vidas, Pai. Que o Senhor neste momento, Deus, venha curar vidas, meu Pai. Que o Senhor neste momento venha dar o refrigério de alma para cada um, Pai, que está aflito, que está entristecido, para cada um que está desenganado. Deus, Tu és fiel, Pai. O Senhor, Deus querido, tem o controle de tudo. As nossas vidas estão diante dos Teus olhos. O nosso ser, a nossa alma, somente o Senhor conhece. Por isso, Deus, em nome de Jesus, toma neste momento, Pai, a vida de cada pastor, cada pastora, homens e mulheres, que estão se colocando diante de Ti agora, para poder ministrar a palavra, Senhor. Para que a palavra, Pai querido, que vai ser ministrada neste estudo, venha atingir vidas, Pai. Em especial, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, Pai, a vida do meu pastor, o pastor Wallace, a vida da minha pastora, a pastora Ana, Senhor, e toda a sua família. Que o Senhor venha tomar esta família nas Tuas mãos. Que esta família, meu Deus, no qual o Senhor colocou em nossas vidas, venha ser totalmente restaurada, venha ser totalmente revestida com o Teu poder, com a Tua graça e com o Teu Espírito Santo. Senhor, nada poderei fazer se o Senhor assim não estiver, Jesus. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, toma a minha vida neste momento. Eis-me aqui diante da Tua presença, como um vaso. Vaso esse que precisa ser tratado, vaso esse que precisa ser restaurado. Vaso esse, Senhor Jesus, que se a cada dia não tiver uma intervenção Sua, Pai querido, vai se corromper. Mas, Pai querido, quando o Senhor, Deus, é nas nossas vidas, nós nos colocamos diante de Ti, nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor vem com um olhar de misericórdia e perdoa todos os nossos pecados. Por isso, Deus, em nome de Jesus, toma esse estudo nas Tuas mãos. Toma-me, Pai querido, cada vida que vai estar participando dele. Que esse estudo venha entranhar em cada coração, para que nós possamos tomar, Deus querido, esse estudo, Pai querido, hoje, nesse dia, neste domingo, como uma palavra rema para as nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro, Senhor, crendo de que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas.
em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, eu estava por uns dias atrás olhando o livro da Escola Dominical, no qual nós aqui da Igreja Metodista Santa Maria II usamos. O livro é Em Marcha, né? Esse livro, essa revista da Escola Dominical da Igreja Metodista. E um dos estudos que eu estava lendo aqui, que eu fui lendo, e na lição de número 15, eu não sei se você tem aí a sua revista de Escola Dominical, você que é da Igreja Metodista Santa Maria II, você que não é da Igreja Metodista Santa Maria II, está vendo este vídeo agora, eu te convido você a abrir a tua Bíblia em Jonas, no livro de Jonas. E o tema desse estudo de Escola Dominical está ali na lição 15 da revista Em Marcha, onde tem o tema, onde nós temos um tema que vai dizer assim, ó, Jonas, uma lição para nós. Eu achei interessante esse tema, porque se você for embasar muito o livro de Jonas, é um livro pequeno, fácil de ler, fácil de entender, e que muitas das vezes nós pregamos muito, e vimos muitas palavras, assistimos muitas palavras pregadas acima do livro de Jonas. Mas hoje nessa manhã Deus tocou no meu coração de preparar novamente essa lição, apesar de ser uma lição um estudo, ou melhor, uma palavra onde está sendo sempre pregada, eu consegui encontrar através do Espírito Santo de Deus muitas revelações para nossas vidas dentro desse livro. Então aqui, ó, está aqui, ó, Jonas, capítulo de número 1 e depois o capítulo de número 4. Eu não vou ler todos os capítulos porque é muito grande. São 4 capítulos apenas, o livro é pequeno, mas para eu ler são capítulos grandes. Então eu vou estar pincelando para você, mas você vai estar com a tua Bíblia aberta aí, para a gente poder estar estudando nessa manhã. O tema é Jonas, uma lição para nós. Aleluias. Vamos lá. Jonas, capítulo de número 1, vou estar lendo alguns versículos só. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Aleluias. Versículo de número 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Versículo 5. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus. Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 2, diz assim: E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Versículo 4, e disse eu, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Versículo de número 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Versículo de número 9. Quem sabe se voltará ao Senhor, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Capítulo de número 4, versículo de número 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, que te arrependes do mal. Também, no capítulo de número 4, versículo de número 8, somente a parte final: melhor me é morrer do que viver. Também no capítulo 4, versículo de número 11, diz assim: e não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Aleluia. Eu li aqui os capítulos principais desse livro de Jonas,
para cada um de nós entendermos o que o Senhor quer falar nessa manhã. Começando a lição aqui, diz assim, não muito diferente de nós e de tantas pessoas chamadas por Deus nas histórias da Bíblia, Jonas busca refutar, negar o chamamento de Deus. O pequeno livro que traz seu nome mostra-nos como é poderoso o cuidado de Deus, expresso em sua graça com as pessoas, como também pela criação. Olha só que coisa interessante. Aqui houve um chamamento para Jonas. Jonas foi escolhido por Deus para poder ser a boca de Deus diante daquele povo, os ninivitas. Jonas, ele tinha uma missão de Deus. O Senhor mandou ele levantar, mandou ele ir para a cidade de Nínive. Essa cidade era uma cidade grande, uma cidade extensa. E para clamar contra ela. Por quê? Porque a sua malícia subiu até mim. Quando Deus ele chega a ponto de enviar um profeta dele para poder despertar uma nação, despertar uma pessoa, um povo, é porque o Senhor, ele tem um propósito no meio daquele povo. Eu acredito que quando o Senhor levanta pessoas de diferentes nações, de diferentes línguas, de diferentes ministérios, é porque ele quer fazer algo no nosso meio, no qual para ele já não está tendo uma coisa, não está sendo uma coisa muito boa. Então foi assim na cidade de Nínive. Assim foi foi na vida de Jonas. Jonas precisava cumprir a missão de Deus, que era pregar para o povo de Nínive. Então diz aqui, o fundamento bíblico desse estudo diz assim: Jonas é provavelmente o mesmo profeta citado em 2 Reis, capítulo de número 14, 25. Se você for ler lá, em 2 Reis 14, 25, vai falar sobre Jonas. Vai mencionar sobre a pessoa de Jonas. E diz que esse período que menciona o nome de Jonas foi no período de Jeroboão II, que estava reinando sobre o povo lá em Israel. E diz aqui, ele é convocado por Deus e decide fugir em direção contrária ao destino de seu chamamento, recusando assim a obedecer a Deus por considerar, conforme vemos no capítulo 4, versículo de número 2, que ele é Deus misericordioso. Olha, nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque muitas das vezes a gente acha que a gente conhece a Deus e não conhece. Nós sabemos muito bem quem é Deus. Deus é Deus poderoso, é Deus de amor, Deus libertador, Deus santo. Deus é muito tremendo. Mas nós temos que entender que Deus, ele também é juiz. Há um momento de Deus manifestar misericórdia, mas haverá um momento de Deus manifestar o juízo. Então, diz aqui que Jonas, ele é um nacionalista, e como tal, trazia em seu coração certo rancor contra os assírios. Por quê? Porque os assírios, a Síria era a capital de Nínive, e a Síria era inimigo do povo de Israel. E diz aqui que Jonas sabia muito bem o que os ninivitas faziam. Irmãos, os ninivitas eram um povo cruel. Os ninivitas eram homens sanguinolentos, homens que decapitavam o outro ao sol do meio-dia. Eles faziam todo tipo de atrocidade no meio daquele povo ali, dessa nação da Síria, desse lugar, dessa cidade chamada Síria. E diz que ao cometer todo tipo de atrocidade, eles eram temidos por outros povos. E ele foi temido a todo tempo pelo povo de Israel. Porque o povo de Israel já estava em decadência diante do Senhor, já não estava obedecendo o Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui, que quando nós obedecemos o Senhor ele nos defende em todo momento. Em momento algum você vai se sentir desamparado. Porque quando nós buscamos a face do Senhor, o Senhor ele vem com mãos poderosas, tocando em nossas vidas, e tudo ele cuida de nós. Em momento nenhum desamparo. Mas o povo de Israel estava sofrendo já, começaram a sofrer uma lição de Deus, aonde eles haviam se corrompido, já não estava muito com o coração voltado para Deus, apesar que se a gente for olhar lá no livro de Êxodo, desde a passagem do Mar Vermelho, desde quando ele sai do Egito, o povo já ficava meio
meio assim, vai lá, vem cá diante de Deus. O povo já não tinha muita firmeza. E aqui, nesse contexto, estava dizendo que os assírios eram inimigos do povo de Israel. E o povo de Israel já estava sofrendo toda a represália por causa justamente da desobediência a Deus. Mas diz aqui que Jonas sabia e conhecia esse povo. E ele temeu, irmão. Ele teve medo. Opa, o Senhor está me mandando a um povo que é cruel. A um povo que verdadeiramente merece ser destruído. A um povo que verdadeiramente merece perecer nos seus desígnios, nos seus pecados. Então, diz aqui que Jonas, ele por ser nacionalista, já trazia em seu coração um rancor contra os assírios. Aleluia. E diz aqui que o povo exercia um domínio, o povo de Nínive, uma pressão sobre o povo de Israel. Ele nos mostra claramente que o pensamento e a visão estreita do povo israelita sobre a salvação de Deus e seus propósitos para toda a humanidade, entendendo haver uma exclusividade para o povo judeu. Ou seja, Jonas pensou assim: quem é o escolhido de Deus é o povo de Israel. Eu vou lá nada, que o Senhor deu um jeito de destruir esse povo, porque esse povo só faz aquilo que é mal diante dos olhos de Deus. Olha, nós temos que entender muito, parar para pensar, que muitas das vezes a gente agimos dessa forma. Nós olhamos para alguém e vemos aos nossos olhos naturais, tiramos conclusões que aquela pessoa já não tem mais jeito, que aquela pessoa já não vai mais receber a dádiva de Deus. Errados somos nós. Nós temos que entender que quando Deus fez o projeto de salvação, Ele fez para a humanidade. É desejo de Deus salvar a todos, não somente uns poucos. Deus quer salvar a todos. E independentemente de quem seja qual pecado esteja cometendo, de que forma haja, o Senhor, Ele quer salvar essa vida. Aleluia. Jonas então tem dificuldade de entender o motivo pelo qual é chamado para pregar naquela cidade pagã. Ele pensa com ele: mas por que eu? Por que eu? Só nessa passagemzinha aqui, nessa linha aqui, eu já tiro um grande ensino para a minha vida. Deus, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Independentemente, se Deus quer e Ele quer te usar, Ele vai te usar. Nós temos que estar sempre aptos a poder receber de Deus aquilo que Deus tem para nossas vidas. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus, Ele assopra para onde Ele quer. Oh, Deus Santo. O vento, ele assopra para onde Ele quer. Você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Aleluia. Assim é o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Você não sabe o seu dia de hoje. Deus sabe. Para onde Ele vai te mandar, o que Ele vai fazer com você. É Deus que sabe, é Ele que rege as nossas vidas. Aleluia. Jonas, ele tem essa dificuldade de entender o motivo, o qual do chamado. Mas sua decisão ir para Tarsis e ir ao lugar mais longe possível da presença de Deus, pois naquela época era comum a crença de que os deuses eram territoriais. Sabe o que acontece? Cada uma das cidades tinha um deus territorial. A rainha Diana, Astarote, Moloque. Então todos esses deuses conhecidos, eles atuavam no território. O território estava ali invadido por essas crenças pagãs. Então, o que Jonas fez? Eu fico imaginando aqui, ao fugir, ele sabia disso. Ou seja, quanto mais distante de determinada terra, mais distante estaria daquele Deus. Olha a ideia dele. No entanto, a própria declaração de fé de Jonas, que está lá no capítulo 1, versículo de número 9, que diz assim: e ele disse-lhe: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Quando ele fala disso, ele dá seu verdadeiro currículo de que ele tinha fé no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E vai dizer aqui que o temor da tripulação e dos passageiros, relata no versículo 10, mostra que o Deus de Israel não está limitado a uma localidade e que Ele é o Deus dos céus que fez o mar e toda a terra seca. Irmãos, Jonas, ele sai do chamado de Deus para fazer a vontade dele. Com razão? Sim.
Nós devemos dar razão para Jonas. Ao mesmo tempo, não. Por quê? Porque Jonas, ele sabia que ele estava sendo chamado por Deus. Mas Jonas também sabia que ele estava sendo desobediente. Ele sabia que ele teria que pregar para um povo, como eu disse, um povo sanguinolento. Mas ele também sabia que o Deus Todo-Poderoso era Deus que dava livramento. Ele tinha duas opções e escolheu a pior, de fugir da presença de Deus. E diz que quando ele comprou aquela passagem, entrou no navio, aonde ele foi para Tarsis, ele desceu, entrou no navio. Chegando lá, ele foi para onde? Para o fundo do navio. E diz aqui que Deus mandou um mar, uma revolta no mar tão grande, o vento soprava de um lado para o outro e fez uma grande tempestade e o navio já estava para quebrar. Olha só, a atitude de Jonas, o que fez com aquele povo? E diz que os marinheiros, eles temeram, eles tiveram pavor, porque ele já estava praticamente quase afundando. E ali eles começaram entre eles a clamar pelos seus deuses. Que Deus eram esses? Eu não acabei de falar que nas terras tinha os deuses territoriais. Com certeza, aqui na Bíblia está dizendo que os Deus que está escrito aqui é com letra minúscula. Deus com letra minúscula quer dizer que são deuses pagãos. Deuses com letra maiúscula é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus esse que eu e você cremos. Então, eles começaram a fazer o quê? Opa, vamos lançar ao mar nossas fazendas, tudo isso que está pesando nesse navio, para que a gente não venha perecer nessa tempestade, nesse vento. E eles lançaram tudo que eles tinham. E quando um dos marinheiros desce até o fundo do barco, daquele grande navio, diz que Jonas estava ali dormindo, um sono profundo. E neste sono profundo, um deles chega para ele e fala assim: Ei moço, ei dormente, o que você faz aí? Levanta, começa a invocar o teu Deus. Será que você não está vendo que nós estamos perecendo nessa tempestade? E ali, eles começaram a olhar um para o outro e viram que tinha coisa errada. Aleluias! E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que a gente venha saber por que causa nos sobreveio este mal. E eles começaram a lançar sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Epa, estava ali o verdadeiro culpado de toda aquela frustração, de toda aquela tragédia. E diz então que perguntaram para Jonas: declara-nos tu agora, fala aqui para nós, quem você é? De qual terra você é? Fala para nós. Diz aí aonde você veio, qual é a ocupação que é a tua, o que você faz? Jonas olhou para aqueles homens e disse assim: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, aquele que fez o mar, a terra seca e tudo que há nela. Aqueles homens ficaram, eu imagino a frustração deles, porque apesar deles não crerem em Deus de Israel, eles sabiam muito bem que Deus, que o Jonas estava falando, era o Deus que tinha dado livramento para os hebreus, para os israelitas. Eles conheciam, porque a fama de Deus correu sobre toda a terra, porque o povo de Israel foi tirado com mãos fortes do Egito. O mar vermelho se abriu, tudo que eles precisavam Deus dava. Quando eles tinham que ir contra um povo, as mãos de Deus eram tão fortes que o povo de Israel vencia a guerra. E essa fama correu. E esses marinheiros sabiam muito bem que Deus era este. E sabia que Jonas estava falando desse Deus. E agora? A situação ficou difícil. Porque esses homens, diz aqui no versículo de número 10, que eles se encheram de grande temor. E o que eles falaram? Por que fizeste você isso contra nós? Você sabia muito bem disso tudo. Você fugiu diante do Senhor. Eu imagino esses homens, naquele momento, tendo uma fé tão grande diante desse Deus, que eles ficaram totalmente atônicos, olhando um para o outro. Por que você fez isso com a gente? Você sabia que o Deus que você serve é Deus terrível, é Deus poderoso, e você veio trazer sobre nós toda essa angústia, toda essa tempestade. Por causa de você, estamos a ponto de morrer agora. E ali, um dos marinheiros falaram: o que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar
ele está se elevando mais e está engrossando mais, ou seja, a situação vai piorar para o nosso meio. Aí disse, levantai-vos. Aí o próprio Jonas, reconhecendo o erro dele, falou assim, levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu já tiro uma mensagem para a minha vida aqui. Nós temos que nos conscientizar de que se a gente não obedecer mais à vontade de Deus, nós não vamos trazer nenhuma maldade somente para a nossa vida, não. Para aqueles que nos cercam. Jonas estava ali como alvo. Um alvo que era para ser aniquilado. Por quê? O mal estava contaminando todo mundo. Todo mundo estava no mesmo barco, pronto a morrer, por causa de um. Nós temos que entender que por causa de um, uma grande multidão pode ser corrompida. Exemplo esse nós temos lá em Números, capítulo de número 13, quando os espias, eles são preparados para poder subir à terra prometida. Moisés separa. Deus havia falado, Moisés, separa aí homens que têm conhecimento, não é qualquer homem não, Moisés. São príncipes, um príncipe de cada tribo, eram 12 tribos, separaram-se 12 homens. E eram homens, sabe o quê? Não era qualquer um não. Não tinha pouco conhecimento não. Eles tinham um conhecimento muito grande de que o poder de Deus era tremendo. Mas quando eles subiram, espiaram a terra, viu tudo que era bom de terra, na terra, mas viu algo que não era para ver. Eles viram os adversários. Talvez você está aí agora, olhando para a tua vida. Você está olhando a adversidade, mas você não está olhando para aquele que pode te dar a vitória no meio dessa adversidade. Aleluias. E ali, os 12 homens subiram, contemplaram a terra. Vou resumir aqui porque o tempo é pouco. E quando eles voltaram para dar o veredito da terra, 2 vieram com palavra positiva, 10 vieram com palavra negativa. Os 10 contaminaram milhões de pessoas. Jonas estava nesse contexto. Por causa dele, veio uma grande fúria contra aqueles marinheiros. Não tinha nada a ver com nada, mas Jonas foi culpado. E diz que naquele momento, o próprio Jonas pediu para ser lançado ao mar. E eu estava pensando comigo, por que o próprio Jonas pediu para ser lançado ao mar? Por que isso? Olhando para os dias de hoje, para a salvação eterna, nós sabemos, está escrito na palavra de Deus, que os homicidas não vão herdar o reino dos céus. Isso já estava passando na cabeça de Jonas, né? Então faz o seguinte, eu não vou me atirar lá embaixo não, porque eu vou me suicidar, mas me atire lá embaixo, me atire no mar. E ali atiraram, diz assim, e os marinheiros, irmãos, os marinheiros, antes de fazer o que Jonas mandou, eles clamaram ao Deus do céu. Eles clamaram ao Senhor. Se você pegar na sua Bíblia aí, Senhor está destacado. Que Senhor é esse? O Senhor, Deus Santo, Deus Poderoso, o Criador. Aquele que antes que era dia já era. Aquele que não vem de maneira nenhuma fazer escapar das tuas mãos, que operando ele quem impedirá. É esse Deus de Isaías 43:13, que estava aqui, ou que ele estava clamando. E diz assim o Senhor, e disse ao Senhor, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Por que eles falaram sangue inocente? Será por que eles falaram sangue inocente? Porque eles tinham Jonas como inocente. Pensando bem, o desejo natural de Jonas, a carne de Jonas falou mais alto. Isso é pecado? É. Claro que é pecado. Quando a gente deixa o espiritual para viver na carnalidade. Mas Jonas, ele teve um sentimento de medo. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus estava ali com os discípulos, que ele entrou naquele barco e veio uma grande tempestade, Jesus deitou lá na proa e ali ele dormiu e veio uma grande tempestade. Jesus teve sono, Jesus tinha fome. Oh, aleluias! O próprio Jesus teve. Então Jonas aqui, ele teve, porque ele era homem. Então o sangue inocente poderia ser vertido naquela hora. E não era desejo dos marinheiros. Então eles rogaram a Deus. Eu imagino que neste momento teve conversão, irmãos. Eu acredito que neste momento os marinheiros se converteram. Porque o Deus Todo-Poderoso mandou tudo aquilo. E tem coisa, olha, que Deus está falando aqui comigo agora. Tem coisa que virá sobre a mim e sobre a tua vida para a gente crer mais nesse Deus.
para a gente clamar mais esse Deus. Aleluias! Sabe por quê? Deus tem a maneira de trabalhar dele. E essa talvez seja a maneira de Deus trabalhar. Tem tempestades que vêm contra nós para fazer a gente voltar mais para a presença de Deus. Tem dificuldades que vêm contra nós para a gente poder confiar mais em Deus. Tem coisas que vêm para a nossa vida que a gente ora e fala, agora já é o fim. É justamente para a gente entender que não é o fim. É o começo da nossa vida mais plena com Deus. Então ali o sangue inocente ia ser vertido. Mas eles clamaram. Eles clamaram. E eles levantaram Jonas. Levantou Jonas ao mar. E jogou Jonas no mar. E diz que naquele mesmo momento o mar cessou. O mar cessou. A fúria de Deus foi totalmente o quê? Aniquilada. E esses homens temeram o Senhor com grande temor e ofereceram-se ao Senhor os sacrifícios e fizeram ao Senhor votos. Sabe o que é isso? Tem momento na vida da gente que a dificuldade tem que vir e apertada para que a gente venha voltar a sacrificar a nossa vida diante do Senhor. Tem momento que a dificuldade tem que nos assolar para que a gente venha voltar a fazer voto com o Senhor. Voto de quê? De fidelidade com o Senhor. E diz que ali, Deus, como não desampara os seus, Jonas no mar, Deus manda um grande peixe. Não está escrito se é baleia. Eu não sei qual é o maior peixe, não sei baleia. Mas enfim, a orca. Não é isso. Está dizendo de um grande peixe. E o grande peixe veio e engoliu Jonas. E Jonas estava ali, dentro do grande peixe, ficou 3 dias e 3 noites. Aí eu te pergunto, dentro de 3 dias e 3 noites, Jonas era ou não era para ter morrido dentro daquele peixe? Porque eu não sei se você já estudou sobre a anatomia do peixe. O peixe, ele não tem um intestino. O intestino dele é uma coisa muito pequena. Você imagina ali dentro do estômago do peixe toda aquela embrulhada. E Jonas estava ali, ó, sendo achocalhado para cá e para lá. Poderia ter morrido ali dentro. Mas Deus cuidou do Jonas até dentro da barriga do peixe. E no capítulo 2 diz que Jonas orou ao Senhor da entranha do peixe. E uma do que ele falou, que me chama muita atenção, do capítulo número 2, versículo número 5, que ele disse assim, ó, na minha angústia clamei ao Senhor. E o Senhor me respondeu. Na minha angústia clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu. Do ventre do inferno, será que a barriga do peixe ali não era um inferno? Que ele já estava falando assim, daqui eu não saio mais, daqui eu morro. Então do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Imagina, Deus ouviu a oração de Jonas dentro da barriga de um peixe. Ficou viajando 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. E Deus ouviu o clamor, o grito de Jonas. Você acha que Deus não está ouvindo a sua oração, a tua angústia? Aí quando você entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor? Você acha que Deus não está ouvindo todas as tuas angústias, sentindo o seu temor, o teu medo, sentindo dentro de você uma grande angústia que está tomando a tua alma? E você acha que Ele já não está cuidando de você? Porque Deus cuidou de Jonas no meio da desobediência, dentro do peixe. E eu não conheço ninguém, nenhuma outra pessoa na Bíblia que tenha viajado dentro da barriga de um peixe, a não ser Jonas. Se fosse tão natural isso, Deus teria levado muitos outros profetas. Mas Ele levou Jonas, porque Ele queria fazer algo na vida de Jonas relacionado àquele povo de Nínive. E diz aqui que eu gosto muito, eu quero frisar isso, no capítulo de número 2, versículo de número 4. Quando você olha para o versículo 4 de número 2, eu peço para você se reportar lá para o capítulo de número 1, versículo de número 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Aí você olha lá no capítulo 2, versículo de número 4. E disse eu, lançado estou de diante dos teus olhos. Uma coisa é você fugir da presença de Deus. Outra coisa é você ser lançado para fora da presença de Deus. Tá? Deus falou isso comigo, eu estou arrepiando aqui, ó. Uma coisa é você sair, outra coisa é você ser lançado. Jonas só foi lançado porque ele saiu. Oh meu Deus, aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor.
Jonas só foi lançado porque ele saiu. Que nós venhamos prestar muita atenção no dia de hoje. O que Deus quer falar conosco. Uma coisa é você sair, outra coisa é você ser lançado. Para você ser lançado, você precisa sair. A pergunta é, você quer sair da presença de Deus para ser lançado por definitivamente? Essa é a pergunta. Que nós possamos mesmo nos reportar nesse estudo, nessa mensagem, nesta manhã. Porque Deus, Ele quer fazer grandes coisas em nossas vidas. Aleluias. Estava aqui na revista, já vou até deixar ela para lá, porque olha, já me perdi. É Deus que está falando conosco. Aleluias. E diz a palavra do Senhor, que Jonas fez a oração tão maravilhosa, que Deus ouviu o clamor. E no versículo de número 9, do capítulo número 2, diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. Aqui votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Sabe o que ele entendeu? Que ele estava errado. E que ele tinha que voltar a sacrificar o Senhor. Lógico que no passado o sacrifício era com animais. Lógico que você apresentava um animal para perdão dos pecados. Hoje o Senhor, o sacrifício que Ele pede de nós, está lá em Romanos capítulo de número 12. Qual o sacrifício que é? Que nós nos apresentemos ao Senhor, em sacrifício vivo na presença do Senhor. Que a gente venha buscar a face de Deus. Que a gente venha cultuar o Senhor lá dentro do templo. Que a gente venha ajudar aquele que precisa. Que a gente venha falar palavras de vida para aqueles que precisam. Que a gente nunca venha desistir daquele que a gente olha pelos olhos naturais e acha que Deus não vai fazer nada, que não tem mais salvação para ele. Jonas estava nesse contexto. O povo de Nínive merece morrer. Eles merecem ser destruídos. E eu não vou fazer de maneira nenhuma. Não vou lá falar não. Porque vai que eu saia de lá ou se eu não saia de lá. Isso dava uma dúvida muito grande na vida de Jonas. Aleluias. Mas a palavra de Deus, ela é rema para nossas vidas hoje. Sabe o que está acontecendo hoje no nosso país? Tem um grande povo de Deus, que está em consagração por essa nação. Se eu olhar pelos meus olhos naturais, a minha vontade era que Deus cometesse todo tipo, sabe o quê? De desígnio maldoso na vida dessas pessoas que não servem a Deus e estão fazendo todo tipo de atrocidade. Mas não é isso, Deus está nos despertando. Por que Deus ministrou no meu coração essa palavra? Porque Jonas estava assim, ele queria que o povo de Nínive fosse o quê? Totalmente destruído, mas essa não é a intenção de Deus. Deus não quer destruir essa nação chamada Brasil. Deus quer sim que essa nação se dobre diante dele. Deus quer que essa nação venha para a presença dele. Você acredita que Deus está dando 2 tratamentos? Um tratamento para nós que já o conhecemos e um tratamento para eles que ainda não conhecem o Senhor. Porque nós precisamos voltar verdadeiramente para a presença de Deus. Tem muitas pessoas brincando com Deus. Tem muitas pessoas se desviando dos laços de Deus. Tem muitas pessoas achando, porque Ele é misericordioso, no momento H Ele vai ter misericórdia da minha vida. Pois é, não se engane. O momento vai chegar, em que a conta vai chegar. Então Deus está tratando conosco, porque quando a gente olha em 2 Crônicas 7,14, dizendo, esse povo que se chama pelo meu nome, ei, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é sinal que o povo que chama a Deus pelo nome não está se humilhando, não está orando, não está buscando a face do Senhor. E aquele povo que não conhece o Senhor, ainda não se converteu diante do Senhor, porque nós temos uma missão de clamar, clamar e clamar, e a gente não está fazendo. Aleluias. E diz aqui que falou, pois, o Senhor ao peixe. Aí Deus dá uma ordem ao peixe. Vomita ele lá, tá? Vomita Jonas lá na terra. E Jonas foi vomitado lá na areia da terra, da praia. E naquele momento, novamente, capítulo número 3, veio de novo a palavra do Senhor. Segunda vez. Vai vendo. Esse Deus é bom, né não? Ele é muito bom. Você quer prova maior do que ele é bom? Está lá, ó, na passagem do jovem rico. Quando o jovem rico chega para Jesus e fala assim, mestre, bom mestre, o que eu faço para te seguir? Jesus fala assim, observar os mandamentos. Ele fala, eu já observo. Eu não mato, eu não fumo, eu não roubo. De maneira nenhuma, eu honro meu pai e minha mãe. Aí Jesus fala, então vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Ele desistiu de seguir Jesus. Ele tinha muita riqueza
e ele não queria dar aquele que ele tinha. Quando ele chega para Jesus e fala, bom mestre, Jesus fala para ele assim, bom é o Pai que está no céu. Olha o que Deus está fazendo conosco, Ele é bom demais, está nos dando uma nova chance da gente nos converter verdadeiramente para Ele, da gente voltar para Ele. Isso é bondade extrema. Somente Deus poderia ser tão bom. E diz que veio segunda vez a palavra de Deus a Jonas, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade, a cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Olha, interessante que o livro de Jonas não fala de nenhuma profecia que sai da boca de Jonas para qualquer pessoa. Mas peraí, ele falou para a cidade de Nínive. Não foi profecia, foi recado de Deus para a cidade. Sabe o que aconteceu? E diz que era para ele ir lá e falar para a cidade. O que faz? Levantou Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Estou olhando lá em capítulo 3, versículo 3. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Tudo indica que a cidade de Nínive tinha lá os seus 100 quilômetros. Era muito grande a cidade. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava. E dizia, olha só o que Jonas falou aqui, ó. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha o que ele falou. Daqui a 40 dias, dentro desses 40 dias, Nínive será subvertida. E diz aqui que os homens de Nínive, eles creram em Deus e proclamaram jejum. Epa, o que está acontecendo hoje? Uma nação está em jejum, diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E foi proclamado o jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Isso quer dizer o quê? Crianças estavam jejuando. Adolescentes, pré-adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciões estavam jejuando. E detalhe, até os animais. E diz que eles começaram. Então, tivemos uma falhazinha aqui, mas vai dizer aqui, tá? Que essa mensagem de Jonas, de arrependimento ao povo, chegou até o rei de Nínive. E o rei de Nínive também reconheceu o erro, se arrependeu, colocou vestes de saco. E se você ler aqui todinho, tá? Ele assentou sobre a cinza. Essa era a posição de arrependimento. E ele fez uma proclamação diante do povo, dizendo, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Sabe por quê? Porque o povo todinho estava arrependido. E no versículo de número 9, e disse assim o rei, quem sabe que se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O rei reconheceu. Aleluias. E todo aquele povo foi ouvido por Deus e a ira de Deus abrandou diante de Nínive. Mas estava ali Jonas, decepcionado, porque o desejo de Jonas era destruir aquela nação. Eu não sei como está o teu coração. Deus não vai destruir a nossa nação. Ele está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Se Deus está fazendo isso, é porque cada um de nós ainda temos jeito diante de Deus. E ali Jonas questionou com Deus. Questionou com Deus, acabou de falar, e no capítulo 4, versículo 2, e orou o Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse? Ou seja, Senhor, Jonas falando, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda na minha terra, quando eu estava na minha terra, não disse? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Você sabe qual a melhor saída para a tua vida? Eu não sei qual a melhor saída para a minha vida, a não ser Deus. Ele quis dar uma saída para a vida dele. Foi isso que eu falei para o Senhor. Sabe por que eu falei para o Senhor? Presta atenção. Eu sabia que o Senhor é Deus piedoso, tá? Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que o Senhor é longânimo. Eu sei também que o Senhor é benigno, tá? E que o Senhor facilmente se arrepende do mal.
Não tem pessoa melhor para conhecer a criatura no seu Criador. Deus conhece a mim e conhece a você. Jonas estava ali questionando com Deus. E quantas pessoas estão neste momento questionando a Deus algumas coisas, algumas situações. E não é por aí. Deus não está chamando a gente para isso. Deus está falando para nós nos convertermos. Deus está dizendo, fale o meu nome, porque eu sou Deus. Porque eu quero que você fale, porque eu quero salvar aquela vida. Deus só está falando assim, só fale o que eu mando. É só isso que Deus está falando para nós. É só isso que Deus está falando conosco nessa manhã. Eu que envio, é eu que sei. Você conhece somente o que está ao teu redor, o que você está vivendo no presente. Eu conheço o futuro. Deus conhece o futuro. Aleluias. E Jonas ali totalmente estremecido, desanimado, angustiado, porque dentro do coração de Jonas tinha um desejo de destruição, enquanto no coração de Deus estava um desejo, sabe o quê? De restauração. Sabe? Muitas das vezes a gente tem que vigiar, porque às vezes a gente fica nesse sentimento. Destrói o outro, Senhor. Acaba com ele. Mas Deus está falando, eu posso restaurar. Eu posso trazer de volta aquele que por fração de segundo saiu do meu caminho. Sabe? E esse sentimento, infelizmente, vai levar muitas pessoas para qualquer lugar, menos para o céu. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem puro, o coração do homem tem que ser puro. E se a gente tem esse sentimento é porque não tem pureza de Deus no nosso coração. Está faltando a pureza de Deus. E ali, Jonas saiu, foi para fora daquele arraial, daquela cidade, e ele armou uma tenda. Naquela tenda ele ficou ali lá dentro. Só que de repente o Senhor faz crescer uma boboreira. E essa boboreira da noite para o dia ela cresce em cima de Jonas, dando para ele o refrigério, dando para ele tranquilidade, dando para ele o quê? Justamente aquele frescor da sombra. E ao mesmo tempo Deus coloca ali um bicho onde comeu a boboreira. E quando comeu a boboreira, tá ali Jonas. Sabe o quê? Entristecido também porque a boboreira foi destruída, foi comida pelo bicho. Aí o Senhor falou, Jonas, foi você que fez essa boboreira aí? Foi você que plantou? Não foi, Jonas. Você não sabe, Jonas. E Jonas diz aqui no versículo 8, que eu li, melhor me é morrer do que viver. Olha só. Uma pessoa que não aceita o desígnio de Deus, que não entende a Deus, ela sempre quer estar na frente de Deus. E uma vez que ela não consegue estar na frente de Deus, ela já não acha mais sentido na vida dela. Deixa eu falar um negócio para você. Deus é soberano, sempre vai ser. Eu dependo dele, você depende dele. E essa dependência, ela nunca pode acabar. Porque uma vez que ela acabar, já não é mais Deus, é você. E o que vale o homem, o seu próprio desígnio? Nada. Aleluias. Mas para finalizar, diz a palavra do Senhor aqui, capítulo 4, versículo número 10. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, no qual não trabalhaste. Olha só. Ele deu mais o quê? Valor à boboreira, tá? Do que ao povo de Nínive. Uma nação que Deus queria totalmente o quê? Fazer reconhecer o seu erro. E nem a fizeste crescer, Jonas. Você não fez crescer, você não trabalhou por ela. Numa noite ela nasceu, na outra noite ela pereceu. Por algum acaso, Jonas, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Sabe o que Deus está falando? As pessoas que estão pecando. Olha, Jonas, esse povo que está aí, fazendo toda atrocidade diante dos meus olhos, eles não me conhecem, eles não sabem nem a diferença de um e do outro. Eles não conhecem o que é a mão direita e não conhecem o que é a mão esquerda. Eu não tenho que ter compaixão desse povo, porque uma coisa, Jonas, é me conhecer e errar. Outra coisa é errar sem me conhecer. Meu Deus do céu, isso é tremendo. Hoje muita gente está errando, fazendo todo tipo de atrocidade, porque não conhece a Deus. Mas tem pessoas errando porque tem prazer de errar. Essas pessoas sim, Deus virá com juízo. Mas enquanto Deus está dando oportunidade para nós reconhecermos, venha, rápido, correndo, porque Deus, Ele quer um reconhecimento da nossa vida diante da presença dEle. Então, Jonas, eu não vou destruir uma cidade inteira, não. São 120 homens, eles não sabem a diferença de uma coisa e de outra. Eles têm a mão direita, têm a esquerda, mas nem isso eles sabem.
eles conhecem. Então eu terei misericórdia sim, Jonas. E terei misericórdia dos animais também, porque eu sou Deus. Eu vejo essa passagem do livro de Jonas muito maravilhosa. Sabe por quê? Jonas é reconhecido como profeta menor. Mas esse profeta menor não lançou uma profecia. Ele deu um recado de Deus, o povo se arrependeu. Este livro conta a história de Jonas. Talvez você hoje nessa manhã andou desse jeito, igual o Jonas. Senhor, acaba com tudo de uma vez. Seria tão bom se Deus acabasse com o mal tudo, todas as pessoas maldosas. Seria bom. Ficaria só os bons? Quem é bom? Quem é justo? Quem é? Você? Eu? Nós somos justos? Se a gente não vigiar, irmão, todo dia, a gente peca e comete muito mais atrocidade do que aquele que não conhece o Senhor. Porque uma coisa é você pecar consciente, outra coisa é você pecar inconscientemente. E hoje, nessa manhã, nesse estudo de escola dominical, comecei a ler a revista, mas Deus me reportou aqui pela palavra de Deus. Lógico que eu iria estar mencionando a palavra de Deus, mas eu termino aqui essa mensagem, que nós venhamos nessa manhã. Eu não sei se você está aí se consagrando em propósito, eu estou, e nós temos que estar assim, consagrando diante do Senhor. Eu não precisaria nem estar falando para você de estar em consagração, mas é porque Deus está despertando o povo. Este é o momento da gente começar a levantar a bandeira da vitória, ser verdadeiramente cristãos, porque uma coisa é falar, outra coisa é você viver, que a gente viva mesmo na dependência de Deus, buscando a face do Senhor, em nome de Jesus. Vou estar orando para você, para poder estar encerrando essa estudo de escola dominical. Espero que você tenha se alimentado com essa palavra. Espero que Deus tenha tocado o teu coração. Eu espero que você, nessa manhã, venha fazer uma autoanálise. Olhar para dentro de você. Porque neste momento difícil que nós estamos vivendo, será um povo unido no só propósito. Mas para isso eu tenho que olhar dentro de mim. Para dentro de mim. E ver onde eu estou errando para tentar me consertar diante do Senhor. Amém? Fecha teus olhos. Vamos estar orando. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque nós podemos ver a tua majestade e a tua magnitude na vida daqueles que te buscam nas nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer por esse estudo. Esse estudo, Pai querido, deste livro de Jonas, um livro maravilhoso que traz muitas mensagens para nossas vidas. E este estudo estava queimando o meu coração. E aprovo o Senhor, Pai, estar neste momento ministrando ele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma nossas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor venha nos despertar mesmo a ter uma vida plena diante do Senhor. Que nós neste momento, Pai, não venhamos ser juízes, mas que nós venhamos ser vasos nas tuas mãos, boca do Senhor, para pregar a tua palavra. Porque vidas carecem, vidas precisam, Pai, de uma palavra do Senhor. E cabe a nós sermos tua boca nessa terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalece essa igreja. A igreja de Cristo, Pai querido, nessa nação, neste planeta chamado Terra. Fortalece homens e mulheres de Deus, Pai, para continuar levando adiante esta missão. A missão, meu Deus, de pregar a tua palavra, independentemente de quem seja, independentemente do erro que cometa, independentemente da vida que tenha. Que nós possamos ser, Pai querido, corajosos. Que nós possamos entender tudo aquilo, Pai querido, que o Senhor deseja em prol dessa humanidade. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor, Pai, enviou o teu Filho para morrer por cada um de nós. O Senhor enviou o teu Filho, Pai, para verter o sangue pela humanidade. Não foi para uma minoria de povo. Não foi, Deus querido, para um povo seleto, mas foi por todos. E, Pai, glória a Deus que nós fomos alcançados. Glória a Deus que nós já fomos alcançados. Porque tem vidas que precisam ser alcançadas ainda. E o Senhor conta conosco. Por isso, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos ajuda. Nos ajuda a ser mais resgatadores de vida do que ser aqueles, Pai querido, que vai sentenciar uma vida. Isso o Senhor não nos cabe. Isso o Senhor não nos dá, Pai. O Senhor não nos dá, Deus querido, esse desígnio de maneira nenhuma. O Senhor nos chama, Pai, para ter compaixão, para ter misericórdia, para ser piedoso, bondoso, para ser longânimo. É isso que o Senhor quer de nós. Entendendo, Pai querido, que quem faz a obra é o Senhor.
é o teu Espírito Santo. É o teu Espírito Santo que sabe como proceder. Nós somente somos vasos nas tuas mãos. E resta que nós venhamos a cada dia reter essa posição diante do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse estudo. Obrigada por cada vida, Senhor, que está aí, Pai querido. Pai querido, fazendo parte, Deus querido, desse vídeo. Essas vidas, meu Pai querido, que tiraram esse tempo para estudar do Senhor, da Tua Palavra. Pai, eu te agradeço. Agradeço pela vida da minha filha, por cada lar representado. Te agradeço pelos meus amigos, irmãos em Cristo, pastores, pastoras, homens, mulheres de Deus, nessa face da terra, Pai, que estão neste momento, Pai querido, tirando um tempo para Ti, sacrificando diante do Senhor, Pai. Um sacrifício de vida, um sacrifício de entrega, um sacrifício, Pai querido, de culto diante da Tua presença. Muito obrigado. Eu te agradeço por tudo, Pai. Que o Senhor venha derramar sobre nós, nesse dia, as Tuas misericórdias. E que o Senhor, Pai, retenha para Ti tudo que nós estamos fazendo mediante a Tua presença, para que nós venhamos ter um país melhor, uma nação melhor. Que o Senhor venha tomar os nossos governantes nas Tuas mãos. Que eles, Pai querido, venham ser tocados por Ti nessa hora. E que possam voltar, se arrepender dos seus pecados, para ter uma vida diante do Senhor. Porque diz a Tua palavra: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.